Pessoal, preparem-se para uma bomba. A verdade está vindo à tona e ela é ainda mais explosiva do que qualquer um poderia imaginar. Boulos, que se diz a favor das regras e da transparência, foi desmascarado ao aceitar dinheiro de maneira totalmente legal, desrespeitando o estatuto que ele mesmo diz defender. Gente, essa revelação escandalosa expõe a hipocrisia e traz à luz um esquema que ele não queria que ninguém soubesse, mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês. E como se isso não fosse o suficiente, o presidente Lula sofreu uma derrota, uma grande humilhação nas mãos de um de seus próprios aliados. Essa vergonha não parou no Brasil não e já repercute pelo mundo afora, deixando a esquerda em uma situação ainda mais desastrosa. É um verdadeiro sinal de desespero, sabendo que a popularidade de Lula vem despencando, agora eles partem para o tudo ou nada. Distribuição de dinheiro a rodo, apenas para segurar as pontas enquanto o segundo turno das eleições se aproximam. Você não vai acreditar nos detalhes desse esquema vergonhoso que foi exposto pela grande mídia, até a própria mídia esquerdista não consegue mais esconder. E tem mais, o último debate entre Nunes e Boulos expôs ainda mais as contradições da esquerda, mostrando o verdadeiro rosto daqueles que dizem lutar pelo povo, mas agem de forma contrária. Você quer saber mais sobre esses escândalos de corrupção, as manobras, os esquemas de desespero que estão levando o Brasil ao caos e ver a derrota aí da esquerda? Coisa que a mídia não vai te mostrar tão detalhado igual aqui no canal. Então se inscreve aí no canal, porque o que vem por aí, gente, é ainda mais revelador. Se você também tá cansado de ser enganado, manipulado pela mídia, se inscreve agora mesmo. Fica por dentro de tudo que a grande mídia tenta te esconder. Não deixe que eles decidam por você. É hora de conhecer a verdade sobre o jogo sujo que está acontecendo nos bastidores do poder. Tudo bem? Eu sou Ana Paula, bem-vindos. Bora lá. Já começa aqui com a primeira notícia, gente. Essa primeira notícia se trata de um vexame. Para mim, assim, foi horrível. Uma crítica ao governo Lula. Olha só o que aconteceu. Saiu aqui na Revista Oeste. Estadão critica o governo camarada de Lula por distribuir dinheiro público a artistas. Gente, o jornal afirma que o Fomento à Cultura se tornou uma retribuição ao engajamento ideológico, ao lulopetismo. Então o governo camarada de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o jornal, tem usado o Programa Nacional dos Comitês de Cultura para distribuir quase 60 milhões de reais de recursos públicos a determinados artistas e produtores culturais. Com isso, o chamado Fomento à Cultura tornou-se uma espécie de retribuição ao engajamento ideológico, ao lulopetismo. É o que afirma o editorial de opinião do jornal O Estado de São Paulo, que saiu aqui nessa sexta-feira, dia 25 de outubro, gente. A publicação denuncia alguns casos relacionados ao Ministério da Cultura de Margarete Menezes, que criou o PNCC em 2023. De acordo com o texto, são 27 comitês de cultura no Brasil. No Distrito Federal, o programa beneficia a Associação Artística MAPAT, cujo vice-presidente era Yuri Soares Franco, secretário da Cultura do PT, do Distrito Federal. Pouco tempo depois da posse de Lula, Franco ingressou na Secretaria Executiva do MINC. E até o momento, a ONG, da qual o assessor era um dos diretores, já recebeu mais de 486 mil, de um total de 2 milhões em verbas da pasta a serem repassados até setembro do ano que vem, informou o Estadão. Então, outro caso ainda mais estarrecedor envolve o Comitê de Cultura do Paraná. O que ocorre lá, de acordo com o jornal, é a suspeita de um favorecimento financeiro, também de uma ONG, Soilocoporte, eu acho que esse é o nome, desculpa a pronúncia se eu errei, mas ela é dirigida pelo petista João Paulo. Essa mesma organização foi transformada em plataforma política eleitoral para lançamento da pré-candidatura do João Paulo para vereador em Curitiba pelo PT. Olha só, né? Então, além do ponto do presidente do partido, Gleice Hoffmann, o João Paulo contou com Margarete Menezes em pessoa no evento institucional, transformando em comício, revelou o editorial. E as manobras do governo Lula não surpreendem ninguém. O Estadão diz que essas manobras do governo não surpreendem rigorosamente mais ninguém. No entanto, não deixa de ser escandalosa toda essa manipulação de uma política pública para privilegiar apenas alguns a partir do seu grau de afinidade com o governo.
Se a cultura deve ser um meio de expressão plural, abrangendo as múltiplas vozes e manifestações da sociedade, o que se vê na distribuição de verbas por meio do Programa Nacional de Comitês de Cultura é exato oposto. Concluiu aí o jornal. Gente, então essa recente crítica aqui de hoje, né, do Lula, tá em todas as mídias aí, não, todas não, né, que algumas tentam esconder, mas algumas, como vocês viram, ainda repassam, desses 60 milhões para artistas, ela tá longe de beneficiar a cultura como um todo. Ela prioriza figuras que compartilham visões alinhadas ao governo, artistas e produtores de diversas áreas que não se enquadram no apoio ideológico desse desgoverno são excluídos do programa. Esse favoritismo expõe a falta de diversidade na distribuição dos recursos, prejudicando profissionais independentes que, mesmo com relevância cultural, ficam sem acesso ao financiamento, e a percepção é de uma instrumentalização política da cultura que coloca o interesse governamental acima do interesse público. E para vocês verem, para piorar, para ver que ainda pode piorar, olha só, ainda a Revista Oeste trouxe uma outra matéria para a gente concluir aqui esse raciocínio, né? Essa outra matéria mostra, sabe o que? Olha o escândalo, né, referente a esse dinheiro cultural. Em meio a uma série de investimentos, a TV Brasil anunciou a produção de sua primeira novela. Antônia Pellegrino, diretora do conteúdo e programação da TV do Lula, falará sobre a novidade no encontro de ideias audiovisuais, o mercado de negócios da Mostra de Cinema de São Paulo. A produção é fruto de um alinhamento entre a EBC, que é a controladora da emissora pública, e a Ancine, que tentavam destravar a produção de obras que haviam sido vetadas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que priorizou a compra de produtos de terceiros. E de acordo com a coluna de Guilherme Amado, do Metrópolis, a executiva, ela afirmou que existia um esforço para destravar 75 obras do edital Prodave TVs Públicas, cujos conteúdos já estão sendo exibidos pela TV Brasil. O edital havia sido pago, mas não foi colocado no ar pelo antigo mandatário, que discordava da temática de alguns filmes. Eram 70 milhões desperdiçados. Assim que assumiu a diretoria de conteúdo, fizemos uma força-tarefa para recompor o edital. Então, assim, gente, o que está acontecendo? TV do Lula investirá ao menos 15 milhões em reforma de estúdio e vai lançar sua primeira novela. Gente, então essa notícia sobre o uso do dinheiro público para lançar uma novela na chamada TV Lula gera grande preocupação com os rumos da programação. Há temores de que, alinhado com pautas da esquerda, a novela possa servir como um veículo ideológico, promovendo valores e narrativas que reforçam agendas específicas do governo. A população receia assistir a uma trama que, em vez de entreter, priorize mensagens políticas, inserindo de forma disfarçada conceitos sobre ideologia de gênero, políticas sociais ou revisões históricas que agradam apenas ao governo, que favorecem apenas ao governo. A gente sabe as intenções por trás, né? E gastar dinheiro público com isso, sério? Pois é o que está acontecendo, e a esquerda aí está sendo desmascarada e você não está vendo isso em todos os jornais. Mas foi anunciado aqui, como vocês viram, né? A Revista Oeste trouxe pra gente a matéria, o Estadão, Folha de São Paulo, assim, estão trazendo muitas informações expondo os podres do governo, e a TV do Lula vai investir dinheiro público em novela nacional. A TV Brasil produzirá sua primeira novela totalmente autoral. O projeto havia sido engavetado pelo Bolsonaro com toda a razão na época, mas agora, no Lula, veio esse escândalo. E mais uma informação, gente. O governo Lula, ele enfrenta aí um momento crítico de isolamento nacional e internacional, até mesmo por parte de antigos aliados. A recente acusação do governo venezuelano de agressão inexplicável e imoral após a oposição do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS demonstra uma quebra de alianças estratégicas. Olha só, Venezuela, saiu no jornal o Globo, hein? Venezuela acusa Brasil de agressão inexplicável e imoral pela oposição do governo Lula à entrada do país no BRICS. Resposta ao governo brasileiro foi dada aqui através de nota oficial da ditadura de Nicolás Maduro. Então, em resposta à decisão do Brasil de se opor à incorporação da Venezuela ao BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, a ditadura de Nicolás Maduro acusou o governo do Lula
de manter veto que Bolsonaro aplicou à Venezuela durante anos, reproduzindo o ódio, a exclusão e a intolerância promovidos pelos centros de poder ocidentais. Em nota oficial, o governo venezuelano assegurou que o Brasil impediu a entrada da Venezuela ao BRICS, numa ação que constitui uma agressão à Venezuela e um gesto hostil que se soma à política criminosa de sanções impostas contra a Venezuela. Gente, então o comunicado do governo venezuelano foi divulgado no mesmo dia em que o assessor especial da presidência, Celso Amorim, reiterou a negativa do Brasil em aceitar a incorporação da Venezuela no grupo. Em entrevista ao Globo, Amorim afirmou que a confiança na Venezuela se quebrou e explicou que isso se deve ao fato da ditadura de Maduro ter feito promessas que não foram cumpridas. Então a gente vê aí uma racha na esquerda, né? Aliados antes leais agora se distanciam, vendo o Brasil cada vez mais isolado sob uma liderança questionada. E a sensação de que o governo Lula está à beira de uma grande queda cresce e poucos parecem dispostos a apoiá-lo nesse cenário. Então o Lula, ele vem percebendo o descontentamento não só do povo brasileiro. Essa eleição municipal foi um balde de água fria no governo, que se achava ainda com uma popularidade em alta, dava risada quando as pesquisas mostravam que o governo estava caindo, e a eleição mostrou para ele exatamente o que as pesquisas já vinham falando há tempos. Lula vem despencando, a esquerda vem caindo, e pegou muito mal essas últimas atitudes dele, e isso refletiu, ele percebeu. Não é bobo, gente. Então agora ele vê, tanto apoiou o Nicolás Maduro, tanto apoiou, viu que pegou mal porque ele só defende países ditadores, né? E agora ele começou a mudar o discurso e trouxe uma rachadura ainda pior para a esquerda. Perceberam isso? Então, continue acompanhando que tem muito mais, gente. Agora, sobrou para quem também? Pro Boulos. Assim, não é que sobrou. Eles estão sendo desmascarados. E aqui, eu já vou trazer para vocês, mas antes, só saiu no Estadão, só para relembrá-los, o debate da Globo. O último embate antes do segundo turno entre Nunes e Boulos. Comenta aí se você vai assistir ou não. Terceiro e último debate antes de os eleitores irem às urnas, no domingo, está marcado para essa sexta-feira, dia 25 de outubro. Então hoje teremos o último debate, hein? Entre o prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, antes do eleitor ir às urnas para definir quem governará a cidade de São Paulo pelos próximos 4 anos. Então está marcado para essa sexta-feira, dia 25, promovido pela TV Globo. O encontro ocorrerá a partir das 22 horas, horário de Brasília, e a duração será cerca de 1h30. Você pode assistir através do Estadão, TV Globo, Globo News, G1, Globo Play, né? E nos perfis das redes sociais aí das emissoras também. Será dividido em 4 blocos. O debate terá 2 deles com temas livres e os outros 2 com temáticas pré-selecionadas pela emissora, que poderão ser escolhidas pelos candidatos, mas não poderão se repetir. O jornalista César conduzirá o embate entre Nunes e Boulos, e a ordem dos candidatos já foi estabelecida por sorteio, com a presença do representante das 2 campanhas, afirma a emissora. Então, comenta aí, vocês vão assistir ou não? E enquanto isso, olha uma bomba, né? Olha uma bomba que acaba de sair. Boulos ignora estatuto do PSOL, saiu aqui na Folha. E ele não queria, com certeza, que essa matéria viesse ainda mais nesse momento crítico. Ele já sabe que perdeu, né? Já tá praticamente batido o martelo sobre isso. Mas vem só piorando para ele. Boulos ignora o estatuto do PSOL e recebe dinheiro de familiares de banqueiros. Candidato diz que doações que somam R$600 mil, mais de R$500 mil, são iniciativas pessoais legítimas. Partido reforça a legalidade de repasses e o Boulos foi exposto aqui pela imprensa, recebeu 668 mil em doações de pessoas físicas para bancar parte de sua campanha à Prefeitura de São Paulo esse ano. Desse montante, 600 mil, isso é, 90% são provenientes de 4 herdeiras de instituições bancárias. Os repasses estão de acordo com a legislação, segundo o Boulos aqui, no entanto, representa um ponto de inflexão em relação à ideologia do seu partido PSOL. Fundado em 2004, o partido veta em seu estatuto receber doações financeiras oriundas, direta ou indireta, de bancos ou instituições financeiras. E é o que diz um parágrafo do artigo 71
que versa sobre o financiamento da sigla. Abre aspas, não serão aceitas contribuições e doações financeiras provindas direto ou indiretamente de empresas multinacionais, empreiteiras, bancos, instituições nacionais ou estrangeiros, diz o trecho do estatuto. Dados divulgados pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mostram que Boulos obteve 550 mil com doações de 3 irmãs da família Moreal. O valor supera a receita de 376 mil de financiamento coletivo, modalidade mais conhecida como vaquinha virtual, e as irmãs são herdeiras do extinto Banco da Bahia, que posteriormente fundiu-se ao Banco da Bahia Investimentos e atualmente é o Bocom BBM. O Banco da Bahia ascendeu nos negócios oferecendo linhas de crédito para agricultores, sobretudo no Nordeste. Daniela Moreal, formada em História pela USP e mestre em Ciência Política pela Unicamp, contribuiu com 300 mil por meio de uma transferência eletrônica. Já a artista Mariana Moreal, cujo apelido é Zaba, repassou 200 mil. Ela é autora do livro com o músico Arnaldo Antunes, com quem tem 4 filhos. Formada em artes, Gisela Moreal, por sua vez, doou 50 mil. A campanha do Pessoalista recebeu também uma doação de 50 mil da escritora Beatriz Bracher. Ela é filha de Fernão Bracher, fundador do Banco BBA, Cred, e que presidiu o Banco Central durante o governo de José Sarney. Então, gente, olha só, né? Que interessante. A aceitação de doações de familiares de banqueiros por Guilherme Boulos, totalizando aí mais de 600 mil reais, como a gente mostrou aqui, conforme o jornal Folha de São Paulo expôs, gera uma polêmica, pois fere esses princípios históricos do próprio partido. Como assim? O partido que ele representa e que sempre criticou o financiamento por grandes bancos, Boulos argumenta que se trata de iniciativa pessoais legítimas, mas o episódio levanta dúvidas porque foi de uma forma indireta. Então levanta dúvidas sobre a coerência do discurso da esquerda em relação ao financiamento privado e expõe um possível distanciamento entre ideologia e prática, só desmascarando o que a gente já sabe como que é a esquerda, né? Então, esses são os últimos acontecimentos. Assim que eu tiver mais novidade eu volto. Obrigada por assistir, compartilhe o vídeo. Um beijo grande e até logo.